Olá, seja bem-vinda. Eu sou a Thaís, sou nutricionista de mulheres com mioma. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, sugiro que se inscreva. Neste canal a gente fala sobre nutrição contra mioma e eu tô sempre postando conteúdos para ajudar você, que é uma mulher que tem mioma e quer evitar que eles cresçam ou quer reduzir, minimizar as dores que esses miomas te causam, sangramentos, cólicas, fluxo menstrual aumentado, né? Sangra muito, anemia, abdômen distendido. A gente fala aqui sempre de alimentação para ajudar nesses quesitos. E se você já operou, assim como eu, você também tem que cuidar. Você deve cuidar da sua alimentação para que novos miomas não surjam. E se você está aqui, nunca tinha assistido um vídeo meu, nem sabia que a alimentação influenciava na vida de mulheres com mioma. Se você não tem mioma e também não sabia disso, aposto que alguma amiga que você tenha tem mioma e também não sabe que a alimentação pode interferir, pode impactar, pode reduzir o crescimento dos miomas, assim como uma alimentação errada pode favorecer o crescimento dos miomas. Então, avisa para ela. Hoje a gente vai falar sobre alguns fatores de risco para crescimento de miomas. Existe relação à idade, existe a etnia, a gente não vai falar disso, a gente vai falar de fatores de risco relacionados aos hábitos alimentares, aos estilos de vida. Não estou aqui para falar para ninguém que determinado alimento é mocinho ou determinado alimento é vilão. Não existe nenhum alimento sozinho que especificamente vai ajudar ou vai prejudicar. O que ajuda ou prejudica é um conjunto de fatores, é a mudança de estilo de vida, é a mudança de hábitos alimentares, isso sim vai ajudar a você e está me ajudando a evitar o crescimento de miomas. Bom, a gente sabe que o mioma é um hormônio. Eita, não tá legal isso aqui, né? O mioma é um tumor estrogênio dependente. O que significa isso? Quando a gente mantém uma alimentação onde a gente favorece o aumento do nível de estrogênio no nosso sangue, a gente favorece o aumento do mioma. A gente estimula que esse mioma cresça e todos os sintomas que eles podem causar. Tá? Então, tudo que a gente precisa é reduzir os níveis de estrogênio, fazer com que os níveis de estrogênio fiquem em valores ideais através da alimentação. Vale ressaltar que o estrogênio é um hormônio sexual feminino, então toda mulher tem estrogênio e ele varia, ele sofre oscilações nos níveis conforme o ciclo menstrual, conforme o período do ciclo menstrual. Então, através da alimentação, a gente faz com que esse estrogênio ele se mantenha em valores ideais. A gente não deve manter um estrogênio muito alto porque vai aumentar chance de crescer o seu mioma, tá? E o que acontece, né? As pessoas, elas querem tudo muito. Querem comer muito açúcar, muita gordura, muitos alimentos ultraprocessados, muita fritura. E isso tudo, paralelo a isso, né? A toda essa orgia de comidas não saudáveis, não querem praticar atividade física, querem ter uma vida sedentária. Essa associação de vida sedentária, né, da falta de atividade física com uma alimentação ruim, nada saudável, favorece o crescimento, o aumento do estrogênio. Tá? O estrogênio aumentado, ele vai favorecer o aumento de gordura corporal, ele vai aumentar o estresse oxidativo. O que é isso? As células vão envelhecer mais rápido do que elas deveriam, os processos celulares vão acontecer e pode dar erro, podem ter doenças, tá? Processos inflamatórios também podem acontecer e até aumentar dor aguda. O que significa isso? Muitas pacientes me relatam que após
alimentação saudável, após o planejamento alimentar e que elas estão seguindo as minhas dicas, o que elas relatam? Que observaram melhora na questão da cólica, que elas observaram melhoras na dor. E isso está relacionado com a inflamação. Se você se alimenta mal, o seu corpo vai ser inflamado. Um corpo inflamado, ele sente mais dor. Isso também acontece muito com mulheres com endometriose. Essas mulheres, elas têm um corpo mais inflamado e, consequentemente, se ela não cuida da alimentação, ela vai ter mais dor. A partir do momento que a mulher retira alimentos inflamatórios e faz uso de uma alimentação mais saudável, rica em nutrientes que venham da terra, né? Rica em nutrientes de origem vegetal, que tenham fitoquímicos, que tenham compostos bioativos que fazem com que o nosso corpo trabalhe melhor, que seja desinflamado, elas sentem menos dor. Então, sim, também com a alimentação a gente consegue reduzir cólica, a gente consegue reduzir fluxo menstrual, a gente consegue reduzir o tamanho do seu mioma. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora alguns fatores. Talvez você não saiba e esteja cometendo alguns erros e favorecendo o crescimento dos seus miomas. Eu ouço, né, pessoas em redes sociais, as pessoas vêm falar comigo, eu vejo, elas comentam em consulta ou no direct, em comentários dos posts que eu faço, que elas operaram e logo depois passaram a ter outros miomas, ou que um ano depois novos miomas cresceram. Por quê? Isso muito se dá pelos hábitos alimentares, pelo estilo de vida. Então, vocês não devem ter um estilo de vida sedentário. A prática de atividade física está lá no topo, juntinho com a alimentação saudável. Bom, falando dos fatores de risco, o primeiro fator de risco que eu trago aqui para vocês hoje é a obesidade. A obesidade foi tida em artigos e descrita, né, na literatura científica como um fator de risco para mulheres com mioma. Mulheres que têm o peso acima do peso ideal, elas têm mais chances de terem miomas, ou então dos seus miomas crescerem. Por quê? Porque o estrogênio, né, que está associado com a gordura, ele vai estar aumentado por conta do tecido adiposo e esse estrogênio vai fazer com que o mioma cresça, como se o estrogênio fosse o alimento do mioma. Bom, outra questão relacionada a fator de risco é o uso em excesso de carne vermelha, de embutidos. Bom, alguns estudos não conseguiram provar isso, mas vários estudos mostram que o excesso de uma alimentação rica em carne vermelha, ela favorece o crescimento de miomas. Que embutidos, presunto, peito de peru, salame, salsicha, linguiça, pastrame, tudo que é embutido já não é saudável, né, de um modo geral, para ninguém. E mulheres com mioma que têm uma alimentação pobre em alimentos de origem vegetal e rica em carne vermelha e embutidos têm mais chances de crescer mioma. Outro fator de risco é a gordura saturada. Vocês sabem que tem a gordura que a gente chama de gordura boa e a gordura ruim. O que seria isso, né? Na verdade, a gordura saturada é a gordura vinda de origem animal, então é a gordura que a gente tem nas carnes, é a gordura da manteiga, é a gordura do queijo, do iogurte. Então essas gorduras, elas favorecem o crescimento de mioma quando em excesso. Não é que vocês não possam comer, podem, mas precisa ser algo com cuidado, algo dentro de uma quantidade permitida e dentro do saudável. Então é você comer uma carne, né, de origem animal, mas ter no seu prato saladas, né, legumes, verduras. O conjunto tem que estar equilibrado. E a gente também, além das gorduras saturadas, que na maioria das vezes é de origem animal, por que na maioria das vezes? Porque a gente tem o coco, por exemplo, que é vegetal, né, de origem vegetal, é uma fruta, porém é gordura saturada. Então, a gordura saturada, ela é aquela gordura que é responsável por aumentar o colesterol. Ela é responsável por entupir, né, as veias, as artérias e até
aumentar riscos de doenças cardiovasculares. Ela é aquela gordura que em temperatura ambiente ela fica dura. Ela é aquela gordura que ela fica... Vamos lembrar da banha de porco. A banha de porco, se você deixa ela em temperatura ambiente, que eu quero dizer, não é no calor, tá? Se você deixar ela num ambiente mais frio, ela vai ficar o quê? Dura? Imagina isso dentro das nossas veias, das nossas artérias, dentro dos nossos vasos sanguíneos. Ao passo que existem também as gorduras chamadas de gorduras vegetais, que são as gorduras insaturadas. Então aí a gente tem o azeite, o óleo de soja, de canola, de milho, de girassol. Temos também as castanhas de caju, castanha do Pará, as amêndoas, as sementes, né? As nozes, macadâmia, semente de girassol, semente de gergelim, semente de abóbora, semente de chia. Todas essas são fontes de gorduras insaturadas, que costuma-se dizer que são as gorduras que em temperatura ambiente elas são líquidas, né? O azeite, ele é líquido, a gente dificilmente consegue congelar o azeite. Os óleos para fazer comida, eles costumam ser óleos líquidos. E ainda existe uma outra gordura chamada de gordura trans. Você já deve muito ter ouvido falar que é a gordura hidrogenada, que é uma gordura que não existe naturalmente nos alimentos. Ela é produzida na indústria para quê? Para que ela tenha a consistência da gordura, para que ela seja a mistura das duas. Acontece que essa gordura trans, que é responsável por deixar os biscoitinhos crocantes, o sabor, ela deixa o iogurte, o sorvete cremoso, né? Normalmente muitos sorvetes são feitos com gordura trans. Essa gordura, ela não deve ser utilizada pela gente. Em casa, não comprem margarina, não comprem, porque não faz bem à saúde. Thaís, mas eu sempre ouvi falar que tinha uma margarina que fazia bem pro coração. Isso é moda, é lenda, na verdade, né? Moda porque, não é moda porque já tem um tempo que não se fala tanto disso. Mas gordura trans nunca é saudável. Não comprem, não tenham em casa margarina. Ah, mas a manteiga é cara e eu não tenho dinheiro para comprar manteiga. Não compra nenhuma das duas. Você não tem a obrigação de usar margarina. Margarina não é saudável. Bom, então são esses os tipos de gordura que a gente tem: saturada, insaturada e a gordura trans. As gorduras saturadas estão relacionadas com risco de mioma. Então, evitem, mais um motivo para evitar o excesso da carne vermelha. Carne vermelha tem gordura saturada. Thaís, gordura de banha de porco para cozinhar é legal? Não. Banha de porco pode ter uma resistência à temperatura, porém, ela é gordura saturada. Então, se você cozinha com banha de porco, você está incluindo dentro do seu corpo gordura que favorece o crescimento de mioma, tá? E se esse porco, ele é um porco que se alimentou de alimentos ricos em agrotóxicos, você também está consumindo a gordura do porco, está consumindo esse agrotóxico junto. Então, não caiam nessa. Se vocês cozinham com banha de porco, tem que ter muito cuidado, porque é gordura saturada, aquela gordura que vai aumentar o seu colesterol. Bom, um outro fator de risco encontrado nos alimentos para crescimento de mioma é o índice glicêmico. O que é isso? O índice glicêmico é um índice, né, tabelado, que os alimentos que são fontes de carboidrato possuem. E aí vocês não têm que usar essa tabela, não tem que saber disso, quem tem que saber disso é o nutricionista. Mas o que vocês podem saber para praticar, para utilizar no dia a dia de vocês? Que o índice glicêmico, ele está nos alimentos de gordura, nos alimentos com fontes de carboidrato, e que ele vai ser alterado com fontes de gordura e fibra. Então, sempre que forem comer um carboidrato, como é que vocês vão mexer nesse índice glicêmico do carboidrato? Incluindo fibra e incluindo gordura. Como assim? Vamos lá. Exemplo. Vai comer um pão, tá? Esse pão é carboidrato. Se esse pão ele não for um pão integral, se for, por exemplo, o famoso pão francês, ele é um pão de farinha refinada. Então, ele normalmente tem um índice glicêmico alto.
O que o índice glicêmico alto faz? O índice glicêmico alto tende a estimular aumento de estrogênio. Estrogênio faz crescer mioma. Então esse pão, você tem que incluir nesse pão nutrientes que vão diminuir o índice glicêmico dele. E quais são os nutrientes que diminuem o índice glicêmico? Gordura, sempre gordura boa, e fibra, tá? Proteína também reduz, mas a gente vai pensar o quê? Pão com manteiga ou um pão com uma pastinha de frango? Pão com uma pastinha de frango. Pão com manteiga ou um pão com ovo? Pão com ovo, tá? Um pão integral com ovo ou um pão integral com manteiga? Um pão integral com ovo, tá? Então é sempre pensar no que vocês podem acrescentar àquele alimento, àquela refeição, para misturar o índice glicêmico, para dar uma regularizada no índice glicêmico, para dar uma regulada no índice glicêmico. E um exemplo, vai tomar um iogurte, vai comer uma fruta. Como é que vocês podem fazer, né? Dependendo da fruta, a fruta naturalmente tem fibra, mas dependendo da fruta, ela tem mais carboidrato, menos fibra e o índice glicêmico maior. Por exemplo, né? A banana, o mamão, são frutas que têm um índice glicêmico maior. E quando você for comer uma banana, evite comer a banana pura. Como é que você pode fazer para reduzir o índice glicêmico? Você pode misturar essa banana no iogurte, porque o iogurte vai reduzir o índice glicêmico. Você pode incluir uma fonte de fibra nessa banana. Então você pode usar a chia, você pode usar o farelo de aveia. Por que o farelo de aveia? Não pode ser a farinha? Não pode ser os flocos? Pode. Porém, desses três, do farelo de aveia, da farinha de aveia e dos flocos de aveia, o farelo de aveia é o que contém mais fibra e menos carboidrato. Dentro desses três tipos de processamento da farinha de aveia, farelo de aveia e flocos de aveia, o farelo de aveia seria o mais ideal para você usar. E o que você não deveria priorizar é a farinha de aveia, tá? Bom, então a aveia é uma fibra que você pode utilizar, a chia, você pode utilizar também o amaranto, o flocos de quinoa. Linhaça, eu não gosto de indicar para mulheres com mioma, já falei em outros vídeos, tá? A linhaça, embora saudável, ela possui fitoestrogênio, que é uma substância vegetal semelhante ao hormônio estrogênio. Se a gente quer reduzir estrogênio, a gente deve reduzir substâncias que o nosso corpo entenda como se fosse estrogênio. É o caso da substância que tem na soja, chamada de isoflavona, e na linhaça chamada de lignana. Então, vamos evitar esses alimentos, tá? Mesmo a linhaça sendo falada como sendo saudável. Vamos usar outras fontes de fibra. O psyllium é uma fibra que não tem carboidrato, é ótima, ajuda a reduzir o índice glicêmico. Então você pode comer a fruta com uma fibra, a fruta com iogurte, pode usar a fruta e comer umas castanhas, porque a castanha é fonte de gordura boa. Misturando a fruta com a castanha, você vai estar reduzindo o índice glicêmico. Sempre quando você reduz o índice glicêmico, você aumenta a sua saciedade e você fica saciada mais tempo. Por quê? Porque carboidrato, ele é digerido mais rapidamente. Então, se você come uma refeição só com carboidrato, ela costuma ter o índice glicêmico mais alto. E se ela tem um índice glicêmico mais alto, ela vai ser digerida mais rápido e você vai ficar com fome mais rápido. Pensa, quando você come um prato de macarrão, passa uma horinha, você já tá o quê? Com fome de novo. Se você come salada com proteína, com macarrão, você provavelmente vai ficar saciada por mais tempo. Por quê? Porque a proteína e as fibras da salada vão fazer com que a sua saciedade ela fique mais prolongada. A sua digestão vai ser mais devagar. O índice glicêmico da sua refeição vai estar mais reduzido. Então lembrem disso, tá? Não precisa deixar de comer pão, não precisa evitar batata, não é isso. É aprender a misturar nas suas refeições que tenham carboidrato outros alimentos de origem vegetal, com fibras, com gordura boa, né, com proteína, para que misture esse índice glicêmico. Combinado? Bom, um outro fator que
tem relação com crescimento de miomas é a bebida alcoólica, tá? A bebida alcoólica, o álcool, né, ele mexe, ele interfere no nosso sistema hormonal. Fato, né? Não temos como mudar essa informação. Infelizmente, se você tá aí do outro lado e gosta de um drink, uma cervejinha, um vinho, sim, beber álcool vai favorecer envelhecimento precoce, beber álcool vai envelhecer as células, o beber álcool vai causar mudanças hormonais, sim, hormônios relacionados ao sono, à reprodução, né, à fertilidade e também ao estrogênio relacionado a crescimento de mioma, tá? Dentre alguns estudos que mostraram que tem relação, esses estudos falam que das bebidas alcoólicas, a cerveja seria a que mais impacta, tá? Talvez porque a cerveja também tenha um fitoestrogênio e isso poderia estar relacionado a aumento de mioma, tá? Thaís, não posso beber nunca mais? Não é isso. Como eu falei no início desse vídeo, a gente não vai ser proibido de nada. A gente tem que ter equilíbrio. Não é pra você comer carne vermelha todo dia, todos os dias beber álcool, não fazer atividade física e ainda comer um monte de sobremesa, um monte de doce, porque você vai estar introduzindo diariamente fatores de risco para crescimento de mioma. Agora, ter uma alimentação equilibrada, né? Fazer atividade física, comer legume mais uma vez na semana, sentiu vontade de comer uma sobremesa, come proteínas vegetais, mas uma vez você sentiu vontade de comer uma carne, você pode comer, né? Quer ir num evento, quer ir numa festa e quer tomar uma taça de bebida alcoólica? Tudo bem. Agora, não dá para ser rotina. Vocês não podem ter a rotina de hábitos não saudáveis. A rotina tem que ser de hábitos saudáveis. Um outro ponto também é o café. Esse é o que eu recebo uma chuva de mensagens no Instagram. Thaís, o café, o que eu faço? Eu amo café. Eu não consigo de manhã não tomar café. Bom, o ideal é que as doses sejam reduzidas de café. O excesso de café, ele aumenta hormônios do estresse. Então, o excesso de café aumenta cortisol, que pode aumentar insulina, que vai favorecer também aumento de estrogênio e crescimento de mioma. Vocês já até aprenderam isso. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Se você gosta do café e toma o café 4, 5 vezes no dia, você vai ter que reduzir. Vai reduzindo aos poucos, mas vai ter que reduzir. O que você pode usar no lugar do café? Usa chá. O chá verde é ótimo para quem tem mioma. O chá verde evita crescimento de mioma, ele é antifibrótico. O chá verde ajuda no emagrecimento, ele ajuda a quebrar gordura, ele aumenta o metabolismo. Se você tem pressão alta, você não deve usar o chá verde mais de 2 xícaras por dia, tá? Mas o chá verde é um excelente chá. Ah, Thaís, mas o chá é amargo. Eu vou usar então com adoçante, eu vou usar com açúcar? Não. O chá, né, você tem que usar ele puro. A cerveja também é amarga. Tem gente que bebe. Gin é amargo, tem gente que ama. Então, vamos pensar. Nós somos adultas, temos que fazer o que é bom para o nosso organismo, para a nossa saúde. E beber o chá tem que ser o chá in natura, tá? O café, você não é proibida, mas você tem que reduzir esse consumo, evitar ficar tomando café depois das 4, 5 horas da tarde, porque o café pode perturbar seu sono e se você não dorme bem, você vai desregular seus hormônios e esses hormônios podem também, direta ou indiretamente, impactar no crescimento dos miomas. Por quê? Um hormônio desses desregulado, quando você não dorme bem, esses hormônios, eles podem fazer você sentir mais fome. Uma pessoa estressada, ela pode sentir mais fome. E, normalmente, a fome não vai ser por coisas saudáveis. Ninguém vai ninguém vai querer comer uma maçã quando tá com fome estressada. Vai querer comer o quê? Uma torta de chocolate, uma barra de chocolate. Porque isso tudo é estimulado por hormônios. Hormônios do estresse vão querer
que a gente coma açúcar, carboidrato, porque isso vai favorecer a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. Então é por isso que quando a gente está na TPM, a gente quer o quê? A gente quer alimentos ricos em açúcar, a gente quer alimentos ricos em carboidratos, porque o nosso corpo pede isso, o nosso corpo é muito inteligente. Mas temos que ser mais inteligentes do que o nosso corpo. Então, fatores de risco para mulheres com mioma. Vamos lá, obesidade, né? Então a mulher tem que estar com o peso adequado. Se você está acima do peso, vamos melhorar a alimentação, vamos fazer atividade física, vamos beber água, vamos comer frutas, legumes, verduras. Carne vermelha em excesso e embutidos também faz mal. Gordura saturada, que é a gordura da carne vermelha, que é a gordura que tem no leite, que tem no queijo, no iogurte, é uma gordura que em excesso também pode prejudicar o crescimento de miomas. O índice glicêmico, lembra? É o carboidrato. Normalmente vai ser tabelado com índice glicêmico. Existem alimentos de alto índice glicêmico, existem alimentos de médio índice glicêmico e existem alimentos de baixo índice glicêmico. E quais são os fatores que podem impactar no índice glicêmico? Gorduras boas, a gente pode incluir para reduzir o índice glicêmico, e as fibras. A gente também pode usar proteína, mas os alimentos em si, eles são calculados como o índice glicêmico XYZ baseado na quantidade de gordura, de carboidrato e de fibras que eles têm. Então já sabem, sempre que forem comer uma fruta, procurem incluir uma fonte de fibra ou uma fonte de gordura. Lembrando, fonte de fibra, psyllium, chia, aveia, o farelo de aveia, flocos de amaranto. Sementes, a gente tem como fonte de gordura, semente de girassol, semente de abóbora, a semente de chia, o gergelim, tudo isso você pode fazer um mix e colocar numa fruta para você comer. Coloca a fruta cortadinha num potinho. O psyllium, como eu já falei, ele não tem carboidrato, ele só tem fibra, então é maravilhoso, ainda vai ajudar no intestino, vai ajudar quem é diabético. Se você está aqui e tem problemas com a glicemia mais elevada, utilizar o psyllium vai ser maravilhoso. Você pode usar ele também na sua refeição. Preparou o prato, montou o prato, pega uma colher de sobremesa e joga por cima. O psyllium, ele vai ajudar no controle glicêmico. Então ele é maravilhoso para mulheres com mioma e é maravilhoso para pessoas que têm resistência insulínica, para pessoas que são diabéticas, tá? Então o psyllium é uma outra fonte de fibra muito boa que deve ser utilizada. Bebida alcoólica é o outro fator de risco que deve ser controlado, tá? Lembrar que o álcool, ele interfere em vários hormônios no nosso corpo. E a cerveja foi, das bebidas alcoólicas, a que mais foi relacionada com o crescimento de mioma. E o café, tá? Evitem o excesso do café e o café descafeinado. É importante que você saiba qual foi o processo que foi extraída a cafeína. Se o processo de extração da cafeína foi por hidrólise, esse processo usou água. Ok, você consumir um grão de café sem cafeína que foi feito por hidrólise, o processo de extração. Agora, se o processo de extração foi feito por extração química, vai usar tipo fenol, vai usar substâncias químicas que vão ficar aderidas ao grão do café e podem ser tóxicas e não fazer bem à saúde. Então, não queiram manter a dosagem de café que vocês já consumiam só pela questão de ser sem cafeína. Não, o café tem que ser reduzido e mais. Muitas pessoas no trabalho têm o costume de tomar café em copo de plástico. Vamos lembrar, o plástico tem bisfenol A, que é um disruptor endócrino, e quando aquecido, né, quando a gente coloca um líquido quente ou um líquido gelado no plástico, seja no copo, em vasilhas, esse plástico tende a passar uma quantidade maior de bisfenol para os alimentos, para os líquidos, e isso vai contaminar o nosso corpo. E isso, todos os dias um pouquinho, vai impactar na saúde, tá? Vai impactar nos hormônios femininos. Então, impacta até no dia que você for ter um filho, nos hormônios do seu filho.
Então, assim, é bem mais sério do que a gente imagina. Mas eu volto num outro vídeo para falar com vocês sobre os disruptores endócrinos. Hoje eu quis mostrar para vocês alguns fatores de risco para crescimento de mioma. Então, o que você tem que pensar? Que você tem que buscar uma vida com equilíbrio. Não é para beber todo dia, não é para tomar café várias vezes ao dia, não é só para consumir carne vermelha, tem que fazer o rodízio, consumir peixe, consumir frango, consumir ovo, ficar sem a proteína animal, usar proteína vegetal, é para comer frutas, legumes e verduras. Tem que controlar sim o índice glicêmico, por isso a importância de usar alimentos integrais, porque são fontes de fibra e vão diminuir o índice glicêmico. Então, tem que controlar o peso, é isso. É um conjunto de fatores que você vai promover na sua vida para evitar que seus miomas cresçam. Isso que tem que estar na mente, ó. Dia após dia, todos os dias fazendo um pouquinho, você vai ter resultados benéficos. Não queira ser radical e falar, vou tirar tudo da minha vida de hoje para amanhã, porque daqui a um mês você vai estar comendo o dobro do que você comia. Seja uma pessoa paciente e aceite começar. Só comece. Comece da onde você tá, com o que você tem, nas suas condições. Um pouquinho diferente que você fizer amanhã, você já vai estar com benefícios. No dia seguinte, e assim vai. É um dia após o outro. Sempre assim, que os hábitos vão sendo enraizados. Vocês vão ter hábitos mais saudáveis se todos os dias vocês fizerem um pouquinho, tá bem? Então é isso, meninas. Eu falo muito mesmo, né? Eu gosto de falar, eu amo falar sobre nutrição para mulheres com mioma, porque eu sei da falta de informação que existe. Então eu tô aqui, ó, todos os dias, falando aqui, falando no Instagram, Facebook. Eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem evitar o crescimento de miomas através da alimentação, tá? Entendam isso, que cuidar da saúde é prevenir o seu envelhecimento, é fazer com que você seja uma pessoa, um adulto mais saudável, uma mulher mais saudável, com chances de longevidade. Não adianta viver 70, 80, 90 anos sem saúde. A gente tem que ter uma vida longa com saúde. E a gente só consegue isso através de hábitos alimentares. Não é com medicação, é com comida. Tá? E cuidando do seu mioma, você está cuidando de todas as áreas da sua saúde. Não vai ter ninguém, eu falo muito isso em consultório, não tem ninguém que vá se prejudicar porque cuidou da alimentação. Porque a alimentação só traz benefícios. É isso, né? Eu sou uma apaixonada pela alimentação saudável, não tem porquê ser diferente, visto que é algo que só traz benefícios pra gente. Um beijo, obrigada por você ter chegado até aqui e eu te espero no próximo vídeo.